Boa noite a todos. Que Jesus nos possa abençoar e proteger. Eu trouxe para a nossa reflexão, na noite de hoje, um texto cujo título é este que está aí exibido e que, naturalmente, o título por si só já chama a atenção da gente para a natureza da abordagem: perturbações. É um tema caro ao Espiritismo, um tema recorrente e um tema que vale a pena estar sob nossa análise no dia a dia. Vamos ver como é que eu faço isso passar para frente. Por que ele não vai? Oi. Sim. Aqui no computador ela caminha. Oi? Ele caminha aqui, mas não caminha lá. Se não abrir, a gente... Tem que sair desse modo escondido, tem que ser aquele que aparece a janelinha. Entendi. O computador da meia aqui. Vamos fazer o que eu fiz terça, tá? Ver se ele caminha bem. É o começo, né? Ah lá, já foi. Agora foi. Então eu vou voltar. Aí, ó. Certo? Mistérios, né? E como eu dizia, para que nós possamos discutir esse tema, eu uso o microfone mais próximo, né? Eu trouxe para nós, eu queria exibir os livros. Eu me lembro que quando eu lecionava a matemática, em meados do século passado, na faculdade, eu tinha o hábito de, sempre que eu fosse me referir a uma obra de matemática, eu costumava levar o livro, com a capa, e mostrava, exibia. Isso, de certa maneira, exercia uma espécie de fascínio, sobretudo quando era livro estrangeiro, junto aos alunos. E eu trouxe hoje 3 obras que vão servir para nós de base, de sustentação para a abordagem desse tema, cujo título é Perturbações. O primeiro livro referência é esse, exibido na tela. Eu trouxe 2 capas, a capa mais antiga, que é a capa cuja edição eu possuo, e a capa mais recente, de maneira que, se alguém se interessar pelo livro, não deve estranhar se encontrar uma das 2 capas. O título do livro é Episódios Diários. Ele é de autoria do espírito Joana de Ângeles e psicografado por Divaldo Pereira Franco. Como eu costumo dizer, esse livrinho, primeiro por ser de bolso, pequeno, cabe numa bolsa, cabe no próprio bolso, e depois pela natureza dos enfoques, é um livrinho muito interessante. O título é extremamente convidativo, Episódios Diários, e com esse título, a autora Joana de Ângeles analisa, discute alguns episódios, acontecimentos, busca reflexões, pensamentos que costumeiramente afetam o nosso dia a dia. Aqui existem, nesse livrinho, 50 lições. E ela então aborda, por exemplo, o amanhecer, a preparação, o cansaço, a hora
de trabalho, o desânimo, a palavra, doenças, mágoa, esforço, adversidades, pensamentos, velhice, morte, enfim, são 50 lições muito interessantes. Nós vamos nos ater a uma delas, que é a lição cujo título estava ali exposto: Perturbações. O outro livro ao qual nós vamos recorrer é um livro muito interessante. Não é uma obra espírita, e isso não desmerece absolutamente o livro. O título é instigante, curioso, e por si só motiva a gente a folhear suas páginas. Não faça tempestade em copo d'água. E como subtítulo vem: e tudo na vida são copos d'água. Ora, não faça tempestades em copo d'água, e tudo na vida são copos d'água, então não faça tempestade nunca. Esse livro, quando foi lançado, 30 anos atrás, ele alcançou uma tiragem fantástica. Ele se tornou best-seller em mais de 130 países, mundo afora, e com uma vendagem que superou os chamados livros de autoajuda. Ele não é exatamente um livro de autoajuda. É um livro que traz histórias, casos, passagens, episódios referentes ao nosso relacionamento em casa, com a família, no trabalho, no lazer. Esse rapaz, curiosamente, que escreveu o livro, já desencarnou, Richard Carson. Ele tinha 46 anos quando escreveu esse livro. Ainda escreveu um segundo livro, depois desse, chamado Não Faça Tempestade em Família. Ele desencarnou com 45 anos de idade, um moço jovial, forte, cheio de sacudido, numa viagem de avião. Teve um AVC e desencarnou, novíssimo. O livro foi traduzido para mais de 30 idiomas. Vale a pena ler esse livro. Eu acredito que ele esteja até disponível na internet, não sei. E o terceiro livro, que vai servir de base para nós, é um livro psicografado por diversos espíritos. Nós vamos nos ater a uma história em particular, contada por Neio Lúcio, mas o livro é psicografado pelo Chico Xavier, Ideias e Ilustrações. Um livrinho fácil de ler, repleto de historinhas, de casos, de curiosidades, de episódios factíveis e muito interessantes. São estas as 3 obras às quais nós vamos nos ater. O primeiro livro que nós vamos buscar para a nossa análise é esse ao qual já me referi, Não Faça Tempestade em Copo d'Água. O autor, como preâmbulo de uma das historinhas que ele narra aqui, ele coloca o seguinte: nós costumamos, no dia a dia, ao longo da nossa vida, montar roteiros, esquemas, quadros mentais de possibilidades terríveis, de coisas, de acontecimentos, de desastres, enfim, de situações desagradáveis, mais ou menos graves. Nós costumamos botar na cabeça que estamos sempre na iminência desses riscos. E ele fala, e na maioria das vezes é um tempo e uma energia mal gastos, porque quase sempre nós estamos errados. Essas suposições, essas pressuposições acabam não acontecendo. Ele diz assim: se nós não perdermos a tranquilidade, e se nós nos mantivermos abertos às chances, às oportunidades, às condições que nós vamos alcançar, muito possivelmente tudo vai se dar bem, tudo vai correr bem. Quer dizer, um pensamento extremamente otimista. E ele dá um exemplo quando ele fala isso, para a gente livrar da mente esses pensamentos pessimistas, essas situações de que, meu Deus, estou na iminência do desastre, da viagem, do negócio, no clima. Não, ele fala, não, mantenhamos-nos, como ele fala, abertos às oportunidades que vão surgir, que tudo vai correr bem. Ele conta uma passagem aqui, essa história que eu vou narrar, de uma aldeia, em algum país asiático por aí, muito pequena, com um pequenino número de habitantes, que era, de certo modo, acudida, assistida, amparada por um guru, por um sábio que morava no alto de uma montanha, e ao qual a população, os aldeões, recorriam sempre que tinham algum problema. Nessa aldeia, desse guru, vivia um fazendeiro, um sitiante,
com muito pouca condição de vida, ele e um filho, ele muito idoso, e o filho que o ajudava no dia a dia, nas tarefas do sítio. E ele conta, o autor do livro conta, que esse sitiante, um dia, teve o seu boi, o animal a quem ele recorria para arar a terra, para transportar seus bens, mantimentos, seus produtos. Esse boi, que diz ele era uma peça fundamental para a sobrevivência dele e do filho, um dia o boi morreu. Quem tem ideia do que é um sitiante de poucos recursos, isso lá nos idos, sabe Deus quando? Sabe, quem conhece um pouquinho disso, já ouviu falar, ou já leu, ou viveu, sabe da importância de um boi, sobretudo para se poder arar a terra, para se poder lavrar a terra e transportar as colheitas, os mantimentos do vilarejo para a cidade. E o boi morreu. Ele então sobe o morro e vai se queixar, e vai se lamentar junto ao guru, junto ao sábio, a sua triste sorte, a sua triste sina. E diz assim para o sábio: o senhor imagina que esse boi, ao morrer, vai deixar a mim e ao meu filho em condições muito precárias de subsistência? Poderia acontecer algo pior do que aconteceu para mim? E o sábio diz: pode ser que sim, pode ser que não. O sitiante fala: meu Deus, desce o morro e vai até a aldeia falar com os vizinhos. Diz: o nosso sábio, o nosso guru ficou maluco. Imagine que o boi meu morre, e eu agora não tenho como tocar minha pequena propriedade, meu filho é jovem, e eu sem o boi nós não vamos subsistir. O guru está maluco. Ao me dizer pode ser que sim, pode ser que não, é claro que não. Nada pior poderia acontecer. Pois bem, passaram-se algumas semanas, eis que aparece, sem dono, um cavalo forte, cavalo sacudido, e aparentemente sem proprietário. Ele então recolhe o cavalo e a vida desse sitiante se transforma, porque agora o cavalo, além de auxiliá-lo na aração, a cuidar da terra, a lavrar, a arar a terra, ainda era um meio muito mais ágil, mais lépido, mais importante de transporte, até para a cavalgadura do próprio filho dele. Ele então sobe o morro e fala: guru, meu sábio, pelo amor de Deus, me perdoe. E eu, ao me lamentar, imaginava que nada mais poderia ter acontecido, e o senhor disse: pode ser que sim, pode ser que não. De fato, o senhor tem razão, não foi a pior coisa que me aconteceu, a morte do boi, pois eis que surge esse animal, esse cavalo, que agora é tudo para nós. Um cavalo desse, forte. Eu sou desse tempo, eu morei em sítio, para arar a terra. Acho que aqui ninguém conhece essa experiência, né? São Antônio conhece? A gente pegava no bridão do cavalo, meu pai no arado, e eu aqui puxando o animal. Um animal desse é tudo na vida. E depois, para transportar com carroça para a cidade, para o próprio plantio. Então ele fala para o guru: poderia ter acontecido uma coisa melhor na minha vida do que o surgimento desse cavalo? Algo melhor do que isso? O guru diz: pode ser que sim, pode ser que não. Ele então desce ao aldeia e fala: gente, agora o nosso sábio guru endoidou de vez, pois ao surgir o cavalo, eu então lhe digo: que coisa fantástica, que coisa maravilhosa, poderia acontecer algo melhor do que aconteceu para mim? Ele diz: pode ser que sim. O que poderia ser melhor do que surgir esse cavalo na minha vida? Como pode ser que sim, pode ser que não? Ele então desce e começa a trabalhar com o animal, mas eis que o filho dele, do sitiante, meio desacisado, um dia cavalgando, cai do cavalo e fratura a perna. Ele então sobe o morro e fala: guru, o senhor tinha razão. O surgimento do cavalo na minha propriedade não foi a melhor coisa que podia ter acontecido para mim. Quando o senhor disse pode ser que sim, pode ser que não, agora que eu entendo, o senhor me perdoe, porque de fato, ao surgir o cavalo, meu filho sobe, cai do cavalo, fratura a perna, agora minha vida está completamente destroçada, porque agora eu não tenho mais nada, recurso, eu não tenho idade para tocar a roça, para tocar o sítio, e meu filho com perna quebrada, não se locomove. Quer dizer, foi a pior coisa que aconteceu para mim, o surgimento desse cavalo. O senhor não acha? E o guru: pode ser que sim, pode ser que não. Ele então desce agora, definitivamente convicto de que o guru estava doido. Não é possível ele falar um negócio desse. Porém, ao chegar à aldeia, de longe ele escuta o algaravia, o barulho, aquele frisson dos aldeões.
havia estourado uma guerra civil nas cercanias do vilarejo e todos os jovens sadios e fortes, da idade inclusive do filho dele, haviam sido convocados para a guerra. O único garoto que não foi convocado foi o filho dele, porque tinha a perna quebrada. O Carson não continua a história, nem precisa, mas ele quer dizer isso, que muitas vezes nós engendramos, nós criamos, nós desenhamos situações de perigo, de risco, que não procedem, que só nos tendem, essas criações, a nos prejudicar, porque, na verdade, se nós nos mantivermos tranquilos e na visão espírita, buscando o socorro por meio dos bons pensamentos, da boa orientação, pode ocorrer de que, abertos a novas possibilidades, não se configurar as ideias de desastres, de riscos, de problemas. Eu confesso que tenho uma natureza, não fosse pelo Espiritismo, eu seria muito pior. Eu tenho uma natureza um tanto exagerada. Minha esposa, meus filhos brincam muito comigo, sempre preocupado, meu Deus, faça isso, cerca ali, cerca lá, não deixe, pá. E eles falam, pai, não é preciso, e de fato é um exagero, né? Eu me submeto a uma pressão, como se eu não pudesse escapulir, fugir, me desviar, vencer esses temores. Diz ele, não, renda-se a uma visão mais otimista. No segundo livro, agora esse livrinho do Chico Xavier, uma das historinhas contada por Neo Lúcio, tem o título Da Gentileza. Neo Lúcio conta, nesse livrinho, uma coisa muito interessante. Ele fala que um professor, já aposentado, com certa idade, muito pobre, sem recursos, mas entendeu que poderia ajudar as crianças abandonadas, sem condições, sem recursos de frequentar a escola, no bairro onde ele morava. Então ele pensou, vou à prefeitura ver se eu consigo criar uma escola para atender essa molecadinha. Ele, como professor, com tempo, o prefeito o atende, mas diz a ele, não temos recursos, condição nenhuma. Sinto muito, mas a prefeitura não tem rubrica, não tem verba, não tem condições. Não há no orçamento essa possibilidade. O professor, então, um tanto entristecido, reclama com o prefeito, então como é que ele poderia levar esse sonho dele adiante? Concretizar esse sonho de abrir uma escola para as crianças? E o prefeito até o repreende, segundo o Neo Lúcio, o prefeito fala, o senhor não queira se intrometer nos negócios da prefeitura, o senhor entende de educação, eu entendo de orçamento. Se o senhor conseguir um prédio, eu posso estudar, o prefeito disse, os recursos, a secretaria pode passar para o senhor, coordenadores, professores, enfim, mas nós não temos condição nenhuma, nem de pagar aluguel, nem de passar prédio, o senhor veja o que o senhor pode conseguir. O professor sai, então, deixa a prefeitura e, no domingo imediato, 2 dias depois, ele se levantou, ainda muito triste, admitindo que o seu sonho, a sua vontade, a expectativa de poder ensinar as crianças pobres do bairro estavam naufragadas, não ia dar certo, mas levantou-se de manhã e sentiu um desejo, uma vontade incomum de ir ao mercadão da cidade, da cidadezinha, o mercado municipal. Levantou de manhãzinha, era um domingo, e foi para lá, para o mercadão. Não para comer pastel. Sentiu uma vontade de ir ao mercado. Ele não tinha isso por hábito. Ao chegar ao mercado, ele se depara com uma senhora, muito bem vestida, muito bem posta, que o confunde com um dos servidores, um dos braçais, e fala, meu senhor, me ajude aqui a carregar esse saco de legumes e verduras até minha casa, por favor. Ele não teve dúvida. Quantos de nós falaram, não, desculpe, eu vou procurar um carregador para a senhora? Ele, não. Pois não. Diz aqui Neo Lúcio que ele lombou um saco de legumes e verdura nas costas de cerca de 30 quilos por 500 metros onde morava a madame. E levou. E assim que chegou na casa dela, ela disse para ele, olha, eu estou numa situação difícil, eu vou oferecer logo mais às 2 horas um almoço para algumas personalidades, 7 figuras da cidade, e os meus empregados me deixaram na mão. O senhor não podia me ajudar a levar esse compromisso adiante? Por exemplo, eu preciso de lenha para pôr no forno. Naquele tempo não tinha energia, o fogão era lenha. O senhor não pode rachar lenha? Ele fala aqui que ele rachou
rachou meio metro de lenha. Essa expressão rachar lenha, pouca gente conhece. Eu também sou desse tempo. Lembram desse tempo? Você tinha aquelas toras de madeira, com uma marreta e uma cunha de ferro, rachou meio metro de lenha, pôs fogo no fogão, e ela disse, olha, já que o senhor está tão solícito, eu preciso arrumar a chaminé. Tá, ele sujou toda a roupa, subiu, desentupiu a chaminé, desceu, ela disse, eu preciso mais um favorzinho do senhor. Logo mais, 2 quilômetros adiante, está lá a padaria que me assou 2 perus enormes, eu precisava que o senhor pudesse me fazer essa gentileza, buscá-los, trazê-los. Vou lá, foi lá, lombou esses 2 perus, trouxe para ela, e ela disse, ainda não posso despedi-lo, porque o senhor vai me ajudar aqui a limpar, a servir, os garçons não vieram todos? Ele, não, faço com o maior prazer. O que acontece? Durante a cerimônia, o almoço, ele corre para cá, passa para lá, sempre lá no fundo, ele é observado por uma pessoa muito especial, uma das personalidades presentes no almoço era o prefeito. O prefeito, quando viu o professor, tudo sujo, malambento, rasgado, suado, ele achou estranho. E então, naturalmente, chamou a anfitriã de lado e ele disse a ela, olha, essa figura eu conheço, quem que é esse senhor? É um professor que teve na prefeitura, por que ele está aqui? Ela disse, morrendo de vergonha, eu não sei, não sabia, meu Deus do céu, eu o confundi com um servidor. Bom, terminou o almoço, foram embora. Ela então vai até o professor, pede desculpas pela confusão. Ele diz, de maneira alguma, fiz isso com o maior prazer. E ela pergunta quanto que ele vai cobrar pelo serviço. Ele fala, nada. A minha alegria é ver o contentamento da senhora, a senhora não me deve nada. E vai embora. Na segunda-feira, no dia imediato, ela vai até a casa dele, descobriu o endereço, foi até a casa do professor e disse a ele o seguinte, olha, considere... Ela era muito rica, a sua escola criada, porque o prédio eu vou dar para o senhor. Ganhou um prédio inteiro. Agora o senhor vai com o prefeito, que ele vai cuidar da parte pedagógica, dessa questão administrativa. E aí, né, o Lúcio fala uma coisa que muitos de nós, sobretudo os mais velhos, os mais novos também, mas nós mais velhos sabemos quão verdadeira é essa frase do Espírito, né, Lúcio? Primeiro ele diz que a generosidade, os bons gestos de assistência, de solicitude para com os outros, chama a bondade alheia em nosso socorro. Sempre que eu vejo esses grupos espíritas, no caso os grupos espíritas, que é o que nós frequentamos, visitando doentes, habitualmente, semanalmente, para aplicação de passes, levar víveres, medicamentos, sempre que eu vejo esses grupos, a primeira vez que eu participei de um grupo desse foi aqui no Elar, nos anos 60 e tanto, quando nós percorríamos os bairros da cidade procurando ajuda para a campanha Alta de Souza. Eu sempre que vejo essas campanhas, hoje eu não participo mais, enfim, mas eu fico pensando quanta bondade alheia, quanta bondade a gente angaria dos espíritos protetores dessas pessoas doentadas. E eu recentemente fui algumas vezes, há pouco tempo, participar com um grupo do nosso Lobato. Muito raramente eu vou, mas lá de vez em quando eu vou. E numa dessas vezes nós fomos na casa de uma senhora, antiga frequentadora do Lobato, está de cama, numa situação horrível, com muita pobreza, com muita dificuldade, com medicamento, com roupa, com fralda, uma judiação, e cama. E nós, eu e Maria, minha mulher, não havíamos, acho que há uns 20 anos, essa senhora. E quando eu saí com o grupo, o coordenador do grupo disse assim, Eurito, você e Maria vão com fulano e fulano na casa de dona fulana. Aquele nome me chamou a atenção, mas não... E quando chegamos, era essa senhora, dona Isaura. Quando nós entramos na casa dela, aquela dificuldade, ela quando nos viu, primeiramente falou assim, Maria, para minha mulher, 20 anos depois. Eurípides, olha que coisa. Agora eu fico pensando, quanto benefício a gente atrai, a gente chama de vibrações, de ajuda, de sugestões boas, dos espíritos protetores dessas pessoas nessas condições kármicas difíceis. Mas o Ney Lúcio tem outra frase interessantíssima. A gentileza costuma se revestir em toda parte de glorioso poder. Poder, inclusive, de solucionar problemas da gente. A gentileza.
Gentileza no sentido puro, né? Quando a gente faz, e mesmo que até interessadamente, mas quando a gente faz por natureza. Rapidamente, eu queria narrar um episódio que já devo ter contado aqui. Muitos anos atrás, eu ainda lecionava no IBILSE, na matemática, e um jovem daqui de Rio Preto havia sofrido um acidente, eu não o conhecia. E ele, então, tinha muita dificuldade para andar, para se locomover, com muita dificuldade, se arrastando, e para falar. Ele não articulava mais as palavras. Mas ele passou no vestibular da matemática e veio a ser aluno meu no primeiro ano. E eu me simpatizei muito com ele, pelo esforço, pela garra. Eu acho isso, que coisa maravilhosa, essa luta dele por fazer logo matemática, que exigiria muito estudo, muita dedicação. E eu, então, para facilitar a vida dele, lá nas nossas salas, no IBILSE, naquele tempo, ainda hoje algumas salas ainda têm esse recurso, existia um patamarzinho desse, um pouco mais baixo que esse, de maneira que eu ficava de cima, falava com os alunos de baixo. Mas ele não me ouvia bem, ele tinha dificuldade, então o que eu fazia? Todas as vezes que ele vinha assistir, ele ia fazer minha disciplina, eu punha a carteira dele aqui em cima, como está aquela cadeira. E fazia isso com a maior naturalidade, eu achava que era o que eu tinha que fazer, ele ficava muito agradecido, e eu brincava muito com ele, brincava com a classe. Eu me sentia muito bem em fazer isso com ele, não me custava nada. E, aliás, para dizer a verdade, é o que se podia esperar de um professor. Principalmente eu como espírita, entendendo a aprovação dessas pessoas. Bom, mas e ele ficou muito amigo, volta e meia eu chegava no meu gabinete lá no IBILSE, eu abria a porta do gabinete, tinha lá uma caixa de bombom que ele deixava, uma coisa, um rapaz sensacional. Porém, passou-se o primeiro ano, ele não resistiu, ele não aguentou, achou muito pesado e desistiu do curso. No meio do segundo ano ele foi embora, abandonou. Eu nunca mais o vi, e os anos se passaram. Pois bem, a minha filha mais velha, hoje já com 40 anos, leciona na USP em Pirassununga, ela entrou no vestibular em São Carlos. E eu, então, a primeira filha, aliás, quando a gente pode, quando tem disponibilidade, tempo e condições, a gente faz com todos os filhos. Mas eu fiz, todos nós que podemos, fazemos isso. Eu a coloquei no carro, eu e minha esposa, e levamos ela para São Carlos para ajudar lá a fazer a matrícula. Afinal de contas, era uma criança, tinha 17 anos, para, enfim, fazer essa iniciação, uma coisa que, aliás, eu conhecia bem, a minha vida toda foi passada dentro da universidade. E quando eu estou lá na universidade, ela fazendo matrícula no guichê, eu estava correndo as paredes, olhando pensões, repúblicas, para ver onde é que eu podia deixar minha filha. Eu morei em São Carlos muitos anos, fiz mestrado, fiz doutorado lá, então eu conhecia bem a cidade. Então eu ficava procurando, correndo o dedo, para ver o que eu podia fazer para localizá-la, pelo menos para deixá-la lá em São Carlos, pelo menos por algumas semanas, até eu achar um lugar definitivo. Quando eu estou tocando o dedo, uma moça, uma jovem, muito simpática, tocou-me no ombro e falou: senhor, o senhor está procurando alguma pensão, algo equivalente, moradia para sua filha, que está ali? É, sim, ela é minha filha, está chegando. Ela disse: olha, se o senhor não se importar, ela pode ficar comigo, eu moro numa pensão aqui no fundo da USP, eu até conhecia a região, e é uma pensão espetacular, só para moças, uma dona da pensão formidável, e e no meu quarto, há justamente uma vaga disponível. A moça saiu, se formou. Se o senhor quiser que ela fique lá comigo, tenho o maior prazer em ficar com ela pelo tempo que o senhor precisar, depois o senhor vê. Olha, eu vou aceitar, puxa vida, eu me simpatizei com ela, e aí fui para o banco abrir conta. Quando eu fui para o banco abrir conta, aquele tempo era o Banespa, né? Fui até o Banespa com a minha filha, ela disse: eu vou com o senhor, porque de lá nós vamos para a pensão. E quando eu estou ali assinando algumas coisas para abrir conta para minha filha, ela puxou meu RG, essa moça, falou assim: o senhor se chama Eurípides? Eu disse: sim. O senhor é professor? Sim. Do IBILSE? Sim. Quem era ela? Irmã do rapaz a quem eu havia, aquela ajuda simples que eu havia ajudado. Ela falou: professor, o senhor não sabe como nós somos gratos ao senhor, eu, meus pais, meu irmão, pelo que o senhor fez por ele, pelo meu irmão. Eu não fiz nada mais do que a minha obrigação. Veja como que é o retorno, né? E às vezes, e quantas vezes, esse retorno ocorre e a gente não se dá conta, né? De quantos males, de quantos problemas, de quantas situações difíceis nós acabamos fugindo, sendo desviados por conta de um bom pensamento. Quantas vezes? Eu sempre digo para os meus filhos, essa generosidade importa em muito mais coisas do que a gente pensa. Não é questão de ser bonzinho, ser educadinho, não, é muito mais. É um estado de consciência acerca de respeitar o próximo, compreender suas dificuldades, seus problemas. Outro dia eu estava entrando no Banco do Brasil, quando tinha o Banco do Brasil ali na Andaló ainda, agora fechou a agência,
Eu fui entrar no estacionamento e eu vi que não tinha vaga, vi que tinha uma vaga lá no fundo. Mas eu pensei, eu não vou pôr meu carro lá porque tem uma caminhonete muito mal estacionada. E a hora que esse camarada for tirar o carro, ele vai amassar o meu, eu vou ficar esperando. E eu fiquei dentro do estacionamento esperando, mas eu não percebi que eu estava fechando a passagem dos demais clientes. Foi quando eu, olhando pelo retrovisor, eu me dei conta. Umas senhoras bravejando, falando e tal, e no carro, eu falei, meu Deus. Aí eu percebi que, conforme eu parei, eu dava um pouquinho de trabalho para eles para fazer. Eu falei, desculpe, ajeitei mais um pouco o carro, ela entrou. Eu falei, desculpe, tem uma vaga lá, mas falei, mas ela nem escutou, botou nervosa, e desceu, passou bufando por mim, e entrou no banco. E eu fiquei lá esperando. Nisso saiu um carro, eu entrei. Quando eu entrei no banco, na agência, ela estava na fila. Eu pensei, eu vou pedir desculpa para ela, mas coisa natural. Eu acho que eu devia ser desculpa para ela, porque ela, de fato, eu a prejudiquei por algum tempo. Ela numa fila, eu noutra. Eu na fila dos velhinhos, ela na outra fila. Eu falei para ela, olha, a senhora me desculpe. E eu não percebi que eu estava travancando a entrada. Ela disse assim para mim, interessante, assim, um tanto irônica, um tanto com essas falas que se a gente não estiver preparado, a gente quer responder, mas eu já passei, já estou vacinado. Ela falou assim, fique calmo. Pensei, eu estou calmo, tá, fiquei calmo. Mas eu pensei, mas eu preciso falar para ela por que eu fiz essa besteira. Aí insisti, não, mas a senhora me desculpe, e eu ainda fiz essa bobagem porque, como a senhora viu, aquele espaço que a senhora colocou o carro da senhora, eu até podia colocar o meu lá, mas eu fiquei com medo. A senhora viu que tem uma caminhonete meio atravessada? E eu pensei, vai que eu ponho aí um sujeito que sai meio nervoso, então por isso que eu não coloquei, a senhora me desculpe. Aí ela falou assim, fique em paz. Eu falei, caramba, fiquei em paz. Passaram-se 15 segundos, 20 segundos, ela saiu da fila e foi embora. Eu pensei, acho que ela pensou bem, falou, acho que o cara que está com a caminhonete já vai amassar meu carro. E acho que até ajudei ela. Mas, enfim, essa generosidade eu falo muito para meus filhos, sobretudo no trânsito. No trânsito existem pessoas de naturezas diversas, sobretudo pessoas meio malucas. Eu digo para eles, olha, não queiram consertar as pessoas. Aos loucos, deixe que eles se consertem. Sem abrir mão da sua dignidade, claro. Um jeito maluco, gritando e falando, deixa para ele acha um louco igual a ele. A generosidade, essa sintonia com o bom pensamento, como essa história que eu contei, como fala Neo Lúcio na história do professor, é quem importa. Já o livrinho base, que é o livrinho de Joana de Ângeles, nessa lição chamada Perturbações, ela diz o seguinte, muitas vezes nós até estamos com alguma disponibilidade, com disposição para evitar os maus pensamentos, para não nos deixar vencer pelo pessimismo do dia a dia, em decorrência das dificuldades, dos problemas, dos desafios que a gente enfrenta. Mas ela diz o seguinte, muitas vezes, mesmo a boa disposição, mesmo a boa intenção, não nos isenta de uma espécie de perturbação mental que nos obnibula a lucidez, que nos enfraquece no entusiasmo, que arrefece a nossa alegria. E diz ela, e quando a gente se deixa vencer por essa perturbação psíquica, os resultados são os mais variados, mas não raro negativos. Ela cita, por exemplo, depressão, desinteresse, alienação, alheiamento com as coisas, observações infelizes, uma resposta atravessada, mal colocada, discussões ingênuas, bobas, desgastantes, inúteis, que nos fazem repensar depois da conduta. Tudo isso pode decorrer dessas perturbações que nos atingem. Ela chama desses estados de alma, que acabam perturbando, diz ela, a nossa lucidez. E muitas vezes, estes estados de alma, como ela fala, estados da alma, provocam
indisposição íntima, distonias, no sentido de desequilíbrios circulatórios, gástricos, nos faz assumir papéis agressivos, tudo decorrente dessas perturbações às quais ela vai se referir mais propriamente agora. Ela diz nesse livro, nessa história, nessa lição, que muito frequentemente estes estados d'alma de perturbação da lucidez esse estado decorre do intercâmbio, da troca, da permuta psíquica que nós temos permanentemente, fala Kardec, tanto com encarnados e principalmente com desencarnados. E mais do que tudo, com desencarnados equilibrados. Porque nós estamos, na visão, na linguagem, na expressão de Paulo, cercados por nuvens de espíritos, bons e maus, bem ou mal intencionados. E essa interferência psíquica, quando advém, quando chega, quando nos atinge, vindo de espíritos desencarnados, doentes, não estou nem falando de obsessões, não é preciso pensar nessas opções difíceis, malévolas, de espíritos maus, nessas atuações duradouras, não, Kardec fala em situações de perturbações muito sutis. Essa interferência psíquica proveniente de desencarnados pode de fato perturbar e inquietar as pessoas desavisadas, conduzindo-nos a estados afligentes. É preciso, diz ela, ter muito cuidado. Ela vai nos ensinar como é que a gente pode blindar um pouco a nossa mente para que a gente não se renda a esses estados da alma. Sem falar, diz ela, que entre encarnados também ocorre essa permuta, em face do cotidiano, dos problemas sociopsicológicos, da vida em sociedade, da vida de relação com família, com parentes, com filho, com genro, com nora, com avós, com tios, com subalternos, com patrões, no trabalho, na diversão, no lazer. Mas ela diz que é possível a gente buscar, com algum esforço, com alguma consciência, nos blindar desses tipos de perturbação. Eu já narrei aqui, e vou narrar mais uma vez rapidamente, um dos episódios mais claros, emblemáticos, ocorridos comigo. Eu peço licença para contar. Eu, quando fazia o mestrado em São Carlos, e era um tempo muito difícil, a gente não tinha as máquinas, a gente não tinha computador, né? Era tudo datilografado. As fotocopiadoras, não existiam essas máquinas xerox instantâneas, era uma loucura, um papel, acetato difícil, enfim. E eu vinha vindo há algum tempo com a minha dissertação de mestrado quase pronta, na área de matemática, uma área chamada matemática pura, confesso que muito difícil para mim. E eu estava com a consciência meio que pesada de uns tempos, porque eu não estava atualizando as cópias, porque eu tinha que pedir para um funcionário do IBILSE, eu pagava por ele digitar, datilografar, e eu copiava e guardava, mas eu já vinha há algum tempo descuidando disso. Mas, enfim, eu com a minha maletinha fui a São Carlos. Naquele dia fatídico, o meu orientador lá em São Carlos, Eurípides, acabou. Sua tese, sua dissertação de mestrado está pronta. E eu fiquei muito contente, muito feliz. Ele falou, olha que beleza. E eu fiquei tão alegre, que eu pensei, eu vou voltar para Rio Preto já. Não vou nem esperar anoitecer, porque naquele tempo, e ainda hoje, a locomoção entre Rio Preto e São Carlos é muito difícil. Não existia um ônibus com horários muito satisfatórios. O ônibus que eu iria pegar seria às 8 da noite. Eu pensei, isso era umas 2h30, 3 horas da tarde. Eu falei, imagina que eu vou esperar isso. Eu vou para a rodovia, lá na saída de São Carlos, na Washington Luiz, e lá eu espero um ônibus. Tem tanto ônibus que vem de Campinas, de São Paulo. E, de fato, eu fui preocupado, porque eu estava com a minha maletinha de couro, aquelas pastinhas antigas de couro que a gente usava, com a minha tese lá dentro. Meu Deus do céu, esse negócio aqui é um tesouro. Valia mais do que dinheiro, porque se eu perco um trem daquele, eu não construo outro nunca mais. Eram 4 anos de pesquisa, nunca mais eu faço aquilo, de desânimo, de tristeza. E fui. Bom, não demorou muito tempo, passou um ônibus, me parou, entrei, upa, graças a Deus. E eu lembro que veio um pé d'água enorme, muita chuva, e eu não via a hora de chegar, e eu ansioso, então eu me lembro que eu usei uns estratagemas, que eu sempre brinco com as crianças, e aqueles trovões, os raios, então chovendo, eu fazia uma brincadeira assim, quando a gente sabe que o raio é instantâneo, a luz
praticamente instantânea, 300 mil km por segundo. Quando o raio ocorre, não dá nem tempo de ter medo. A minha mulher morre de medo de raio. Falando, isso é um medo que você não precisa ter raio. Isso você viu. Agora, o som do trovão é lento. O som caminha a 300 metros por segundo. Tanto que quando você dá uma pancada aqui, quem está ali mais 50 metros, ele não ouve instantaneamente. O som tem que chegar até ele. Essa é a experiência que todos nós temos. Então, eu faço o seguinte. Dava o relâmpago, eu começava a contar. Curitiba 1. Curitiba para intermediar o tempo entre um segundo e outro. Curitiba 1, Curitiba 2, Curitiba 3, Curitiba 5, explodia. Quer dizer, o som demorou 5 segundos para chegar até mim. 5 segundos a 300 metros por segundo, a chuva estava 1,5 km. Quando eu estou em casa, até hoje eu faço isso. Muito pé d'água e trovão, eu começo a contar. Quando começa em Curitiba 10, está se afastando, Curitiba 15. Bom, enfim, chegamos em Araraquara, aquele tempo a rodoviária de Araraquara ficava lá no fundo, não como hoje, aqui na frente. E o ônibus desceu, me tocou uma sede, olha os tais intercâmbios aos quais se refere a nossa jornalista. Eu nem mereço uma atuação má dessa, de tão ruim que eu sou. Mas eu acho que o Espírito falou, vamos pregar uma peça nesse jeito. O ônibus encostou na rodoviária, antiga lá de Araraquara, uma chuva danada, tinha uma plataforma que cobriu o ônibus, e me deu uma sede que eu preciso descer, senão eu morro de sede. Olhei pela janela, vi que só tinha um sujeito sentado nas banquetinhas, sobrepostos por uma bancada, só tinha um sujeito lá no canto. Eu pensei, eu vou tomar água. Levantei, quando eu estou indo, eu pensei, mas eu não posso deixar a minha bolsa aqui, a minha tese. Ainda mais quem me viu entrar com ela grudadinha, tinha pouca gente no ônibus, mas vai ser alguém vai pensar que tem dinheiro. Aí eu vou pegar. Eu pensei, não, mas se pegar também não, pega mal. Aí eu tirei minha blusa, uma blusa de banlon. Banlon só eu e o Ricardo sabemos o que é. Lembra do banlon, Ricardo? Blusa de banlon? Eu tirei minha blusinha de banlon e cobri. Quando eu estou no meio do corredor, eu pensei, mas fiz besteira. Se alguém me viu cobrir, eu pensei, esse cara tem dinheiro aí dentro. Se tinha dúvida, agora não tem mais. Eu pensei, eu não posso. Mas voltei lá e segurei a blusa e peguei a pasta. Quando eu estou no meio do corredor, eu pensei, agora acho que eu fiz besteira mesmo, porque agora está claro que tem dinheiro aqui dentro. Ninguém carrega uma bolsa para tomar uma água ali embaixo. Bom, desci, sentei na banqueta e vi que o sujeito que estava à esquerda começou a me olhar meio de soslaio, de esguelha. Eu pensei, esse miserável viu tudo isso e ele está me testando, ele vai me pegar essa bolsa, vai achando que tem dinheiro aqui. Gente, eu pensei, eu preciso mostrar para esse sujeito que eu sou sacudido. E o motorista desceu do ônibus e vai lá para o fundo, né? Geralmente era assim. Eles vão lá para a cozinha do restaurante, sumiu. Garçom nenhum apareceu. Eu, meu Deus, eu falei, eu vou mostrar para esse sujeito. Então eu imaginei, fiz assim de imagem, eu vou fazer de conta que eu estou vendo um garçom e vou pedir um refrigerante. Né? Imposto a voz. E de fato eu fiz isso. Garçom, uma Coca-Cola, faz favor. E para que eu fiz isso? O cara levantou e veio com tudo. Eu falei, meu Deus, acho que ele viu que minha voz está meio trêmula. Ele vai chegar, e o que é pior, ele vai me dar uma bolsa e para eu não fugir, ainda vai me dar uma facada, vai me esfaquear e vai embora. Eu pensei na minha filha, que estava recém-nascida, na minha mulher. Olha, eu não desmaiei, porque eu não lembrei. Se eu tivesse lembrado, eu desmaiava. Aliás, eu não tinha meus stents, hoje eu tenho 3, eu não tinha nenhum naquela época. Se eu tivesse, acho que eu estava frito, tinha desencarnado. Ele chegou em cima de mim, uma mãozona, sacudido forte, eu tá aqui, pá, bateu aqui. Gente do céu. Ele falou assim, professor Eurípides, o senhor está muito diferente. O senhor dava aula para minha noiva. Ele é médico aqui em Rio Preto hoje, a mulher dele é professora. E eu ia buscá-la, tal dia da semana, e o senhor sempre era muito solícito, conversava muito comigo ali, a hora de sair. Só que o senhor tinha um cabelo, eu tinha um cabelo que batia assim, meio tipo Mário, né? Cabelão aqui, e barbudo também, cabelo aqui. O senhor está com barba feita, cabelo e tal. Mas quando o senhor falou, me dá uma Coca-Cola, eu falei, é o professor. E fui. Mas o senhor está bem? Eu não falava, eu fazia assim. Aí ele perguntou para mim, o senhor está indo para Rio Preto também? Eu falei, então vamos. E naquela conversa, não nos demos conta, o motorista estava buzinando, vamos embora. Aí vamos embora. Corremos, subimos. Quando eu estou subindo no banquinho do ônibus, um desgraçado de um garçom, ei, essa maleta aqui de quem que é? Não é de vocês, não? E olha, esse espírito não me matou por pouco, ou não me aleijou por pouco. E eu tenho outras situações que não vou contar para poupá-las, mas eu quero dizer com isso o seguinte, quantas situações semelhantes pelas quais nós passamos e nem nos damos conta, que a Joana de Ângeles chama estado de alma, que perturbam a lucidez, o raciocínio, o bom senso
o tirocínio das pessoas. Bem, a ideia agora é a seguinte. A ideia agora é que você precisa me ajudar outra vez. Não quer passar? De novo. Passou? Não, não passou. Você me ajuda outra vez, Neide. Bom, o que eu vou contar aqui, que nós vamos fazer, é dizer o que ela chama, o que Joana chama, de... É isso aqui, passou. Esse eu não tinha mostrado ainda. Acho que você chega, o fluido... Joana diz o seguinte... Não passou não. Vem cá. Por favor, não. Não sai. Ele caminha aqui. Olha lá, está no quinto aqui, mas não está lá. Será que você bateu a mão em algum? É possível. Que você é uma pessoa... Eu sou tão calmo. Tranquilo. Não, ainda não. Por que aqui passa lá no... Então... Você sabe que você está aqui no 8, né? Mas eu quero 5. Tá bom, peraí. Vou fazer tudo de novo. Fazer daquele jeito. Se não passar, nós tocamos assim mesmo. Não está ainda? Não. Então deixa. Deixa, não precisa. Gente, eu não sei. São mistérios. Bom, a questão é a seguinte. O que interessa para nós é o seguinte. Aqui para mim aparece, ali não aparece. Joana fala no que ela chama, e a palavra é essa, na profilaxia espiritual. Ou seja, nos meios, na conduta, nas iniciativas que a gente deve tomar, assumir, para fugir, para evitar, para interromper essas más sintonias. Ela chama essas sintonias de telepatias deprimentes. Acho que foi bem o que eu experimentei. Telepatias deprimentes. Espírito trocando comigo. Claro que ele não fez de graça, ele se sentiu alicerçado nos meus temores, nos meus medos, no meu raciocínio, na minha natureza, na minha ansiedade. Se ele pega uma pessoa como a minha esposa, ele não consegue nada. Tranquila demais, serena demais, ou alguns que têm fé, muita fé. E eu, ansioso, ele achou condições propícias. Ela diz assim, Joana de Ângeles, para a gente interromper essas telepatias, a gente deve buscar expedientes que facilitem, que interrompam essa onda de perturbação, esse roubo de tranquilidade, por meio, por exemplo, das seguintes iniciativas. Recordar ideais nobres que temos em mente. Você se sente assoberbado, com problemas, com maus pensamentos que lhe ocorrem, ela diz, busque lembrar ideais nobres que você tem em mente. Sonhos, planos por executar, executados, episódios positivos. É um meio, diz ela, de você ocupar a mente, engendrando, criando situações que dificultam esse expediente usado pelos espíritos. Eu me lembro, por exemplo, de um sonho que eu tenho a vida inteira. Eu queria muito, e tenho a vontade, de atuar junto ao Instituto de Cegos de Rio Preto. Eu não sei porque eu acho uma coisa interessante, me toca muito essa aprovação. E eu me lembro que tem um jogo chamado Sudoku, que os jornais trazem todo dia, depois eu li muito com revistas, e até andei juntamente com um colega meu, criando alguns, enfim, porque eu queria levar para os cegos, porque deve ser uma coisa... Você já imaginou o Instituto de Cegos, os meninos, que eu fui lá visitá-los, ele vai para a escola normal, ele não enxerga, e a professora fala, mas amanhã um livro de biologia, página 72, exercício do 8 ao 10º. Se ele não tem, e geralmente as escolas não têm o livro em braille, ele está perdido. Você tem alguém, um irmão, uma família, um pai, alguém que leia para ele. E eu pensei, eu gostaria muito de ajudá-los. Eu fui lá, conheci e pensei que uma forma de estimulá-los, de nós nos conhecermos, seria através do jogo do Sudoku. Mas o Sudoku é papel, são números, são tabelas. E eu pensei, meu Deus, ele não
não existe, eu nunca vi falar que exista sudoku para cego. Pois não é que um dia, eu entrando na internet, vi que nos Estados Unidos existia um sudoku em madeira, com os números impressos em braille, nas célulazinhas. Eu falei, meu filho estava indo para os Estados Unidos, eu falei, filho do céu, me consiga esse jogo. E deu um trabalho, ele teve que se locomover de uma cidade para outra e conseguir uma caixa, custa uma fortuna. Eu falei, e eu estou hoje com essa caixa já faz mais de ano. Eu fui lá com a professora, falei, e estou para implementar esse plano, mas não dei conta de levar adiante. Isso me corrói, mas é um sonho, e quando penso, me dá uma alegria muito grande de pensar que eu posso ajudar. Esse é um tipo de pensamento, um sonho, um plano, uma ideia muito nobre, que eu espero poder levar adiante. Isso, de certo modo, desvia a atenção da gente das más. Outra coisa, dialogando com quem nos inspira simpatia. Conversar, você conversa com uma pessoa humilde, instruída, pouco instruída, pessoas que nos inspiram simpatia. No nosso Lobato, no Centro Lobato, nós tínhamos o seu Manuel, um sapateiro. Ele foi, na infância, um grande ledor de gibis, como eu fui. Gibis de cowboy, Rock Lane, Polão Casside, Genial, eu fui um leitor contumaz, voraz, e ele também, então nós conversávamos muito. E ele falou, Eurípides, quando você for fazer palestra por aí, você me chama. Eu gostaria de... Eu, quando podia, chamava, quando ele podia, ele vinha, e nós íamos conversando. Aquilo me dava um prazer muito grande. Eu me lembro de uma vez que eu estava indo fazer uma palestra em Jales, à noite, essa estrada ainda era horrível, como foi no passado, de Rio Preto a Jales, e eu estava dirigindo, de repente, num trecho da estrada, um caminhão enorme, de noite, escuro, aquela coisa, tirou aquele barulhão. Falei, meu Deus do céu, eu tirei o carro para a direita. Falei, seu Manuel do céu, falei para ele, olha que risco que nós corremos com esse maluco desse sujeito. E ele disse assim, seu Manuel, para mim, professor, não tenha medo, nós não estamos indo para a farra. Falei, seu Manuel, mas hein, não estamos indo para a farra, isso não isenta a gente de nada, não. Mas você vê uma pessoa humilde, simples, é gostoso conversar com pessoas assim, né? Mentes sadias. Ela fala, buscando leituras edificantes, espíritas ou não espíritas, como esse livro, e orando, buscando a proteção dos espíritos protetores. E de resto, e por fim, um exercício de higiene da alma, cuidar da higiene da alma. A gente cuida muito da higiene do corpo, mas nós não podemos esquecer que a higiene da alma é tão importante quanto a higiene do corpo. Se nós fugimos de ambientes empestados, buscando a higiene corporal, a higiene física, a higiene mental, é preciso a higiene da mente, a higiene do espírito, como narrou aqui o espírito Neio Lúcio. Enfim, aquele velho ditado, cabeça vazia é campo para má atuação. Com isso, e por fim, lembrar que nós espíritas temos um campo muito propício para atender essa iniciativa de profilaxia dita por Joana. Nós temos um campo imenso de trabalho, de leitura, de estudos, de prática. A leitura individual, a leitura em casa, a leitura em grupo, a leitura no centro, os trabalhos de assistência social, assistência espiritual, passes, palestras, episódios mais distintos, que podem minimizar, se não nos isentam dessas más influências, podem minimizar esses maus pensamentos e nos fazer assumir uma vida mais feliz. Muito obrigado e boa noite.